Está no ar o Lições da Bíblia, nosso encontro semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. E hoje vamos continuar nossa jornada pelo estudo da interpretação das profecias e vamos nos concentrar especialmente na imagem do casamento, que é central para entendermos a relação entre Deus e seu povo. É sobre isso e muito mais o Lições da Bíblia que está começando agora. A mesa já está posta, já estamos juntos aqui para a gente se banquetear com a Palavra de Deus. E que bom que você está com a gente, né? Que você ama a Palavra de Deus e a cada semana você acompanha o conteúdo do programa Lições da Bíblia. Que Deus te abençoe muito, continue nesse caminho, que existem muitas bênçãos para aqueles que estudam a Palavra de Deus. Eu quero fazer um convite especial para você. Se você está assistindo numa sexta-feira esse programa, aí na TV ou pela internet, saiba que amanhã é sábado, e é dia de ir à igreja. Então, eu quero convidar você a ir a uma escola sabatina, numa igreja adventista perto da sua casa. Certamente haverá uma igreja perto de você. Vá lá à igreja, você vai ser muito bem recebido. Você pode dizer que você é convidado do pastor Vinícius, do programa Lições da Bíblia, e você vai ser tratado com muito carinho, com muito amor, e você vai encontrar uma comunidade de pessoas que estudam a Palavra de Deus com amor, como nós fazemos aqui. Falar em estudar a Palavra de Deus com afinco e com amor, você sabe, essa é a realidade dos nossos convidados aqui. A cada temporada é gente boa que vem aqui para falar da Palavra de Deus. À minha direita, o meu amigo pastor Gabriel. Seja bem-vindo, Gabriel. Muito obrigado. Bom ter você aqui com a gente, né? E aqui também o pastor Werley Gomide. Seja bem-vindo, pastor. Muito obrigado. Prazer estar convosco. Prazer o nosso. E o nosso amigo pastor Márcio Nastrini. Bem-vindo, Nastrini. Obrigado, pastor Vinícius, mais uma vez, pela oportunidade de estarmos aqui. Você aqueceu o meu convite, né? Isso é uma palavra que você gosta de usar, né? Tenho que aquecer o convite dos amigos mais chegados. Pastor Nastrini, que tem um português refinadíssimo, muito bom ter você aqui com a gente. Amigo, você, por favor, faça uma oração. Pois não. Eterno Deus, nosso Pai Criador, estamos aqui mais uma vez para estudar a Tua Palavra, recapitular aquilo que tem colocado como tema geral para esse trimestre, aprofundando-nos um pouco mais na revelação que veio por intermédio dos seus servos, os profetas. Abençoa cada um de nós aqui na condução desse tema e, acima de tudo, nossos irmãos e amigos que estão assistindo em casa também. Rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Existem muitas maneiras que a Palavra de Deus encontra para expressar o amor de Deus. O amor de Deus é imenso. Se em tinta o mar se transformasse e em papel o seu também, não seria possível expressar todo o amor que Deus tem. É mais ou menos assim a poesia de uma canção do nosso inário, né? Mas, pastor Werley, uma das maneiras mais belas e mais profundas e mais completas de expressão do relacionamento entre Deus e seu povo, e para revelar o amor que Deus tem ao seu povo, é a imagem do casamento, o matrimônio. Essa instituição sagrada estabelecida no Éden, ela tem sido usada por Deus ao longo das eras aqui no nosso planeta para demonstrar de maneira eficaz como nós nos relacionamos com Deus ou como deveríamos nos relacionar com Ele, né? Sim, o casamento é uma imagem muito forte, né? Porque entre dois seres humanos, um homem e uma mulher, conforme estabelecido no Gênesis, é a relação mais íntima, e não somente no âmbito físico, sexual, né? Mas com o tempo você passa até a parecer com a pessoa. É uma contemplação diária. Você vive problemas, você vive conquistas, você vive educação de filhos, você vive às vezes enfermidades, desafios, e tudo isso nos ajuda a parecer um com o outro, não é? O objetivo é o mesmo. Claro que hoje essa ideia de amor e casamento está um pouco assim distorcido, né? Se você vai para o Gênesis, por exemplo, o casamento é uma união matrimonial prescrita entre um homem e uma mulher. Nós não vamos entrar aí nas nuances ou nas implicações dessa questão filosófica, mas a Bíblia estabelece entre um homem e uma mulher. Então essa relação ela chega ao ponto
de Deus dizer que a união de um homem e uma mulher os torna uma só carne. Claro que nós não estamos fundidos fisicamente, mas de uma forma misteriosa para descrever, como Adão no princípio descreveu ao ver a sua esposa Eva, né, que Deus lhe havia criado. Ele disse: essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne, para demonstrar a intimidade, não é, da relação matrimonial. E claro que o amor que se desenvolve entre o marido e a mulher ao longo dos anos, possivelmente seja uma das figuras mais apropriadas para descrever a relação de Deus com o ser humano quando a pessoa aceita a proposição da salvação em Jesus Cristo, né? Que é uma relação matrimonial, uma relação de intimidade que Deus quer ter conosco nesse sentido espiritual. Gabriel, além de todas as implicações negativas que a dissolução do conceito de casamento tem trazido para a nossa sociedade, né? Famílias desestruturadas, filhos rebeldes, sem referência, sem a companhia de pai e mãe, também existe um grave problema quando a instituição do casamento é afetada como tem sido, porque priva-se as pessoas de terem uma noção mais clara do relacionamento entre Deus e seu povo, né? De fato, as relações humanas, ainda que palidamente, elas espelham a relação de Deus com a humanidade. Quando um pai ele tem um filho, ele consegue entender um pouquinho do amor que Deus Pai teve pelo filho e o quanto custou ao Deus Pai entregar o seu filho. E da mesma forma também, quando nós, como você já comentou, Vinícius, nós perdemos de vista o ideal do casamento e a experiência que ele nos traz, nos permite ter acerca do amor de Deus na relação conjugal, nós acabamos também nos desvirtuando nesse aspecto fundamental da compreensão da vontade de Deus, porque Ellen White diz que o casamento pode ser um antegozo do céu, ou seja, nós podemos desfrutar alguns aspectos do céu na união, no relacionamento conjugal. Então, quando isso é distorcido, nós ficamos impossibilitados de experimentar de fato esse elemento tão importante, né? E socialmente falando, nós vemos que essa dissolução, essa desconstrução do ideal do casamento, ele tem afetado também profundamente a sociedade, né? Porque ele é a unidade, ele é a célula máter de qualquer sociedade humana, né? Isso é muito grave, né, Nastrini? Bastante, principalmente hoje, quando o inimigo trabalha acentuadamente para fazer de tudo para que os casamentos não existam da maneira que Deus desejava e deseja ainda que eles continuem existindo, né? Então nós temos aí uma série de culturas e de ideologias que, desmistificando aquilo que era o ideal de Deus, querem colocar como se fosse hoje natural no tempo em que nós vivemos. Agora, aqui o tema dessa semana fala sobre imagens do casamento. E nessas imagens eu pude ver aqui um pouco a questão da metáfora bíblica do casamento e daquilo que é a maneira, como já foi colocado, que Deus quer lidar com o seu povo e quer também fazer a sua comunicação, como o caso da revelação, e a sua comunicação como se fosse marido e mulher. Então, a mulher aqui seria a noiva, a igreja, e Cristo o noivo, né? E nessa comunicação que deve existir, que é vital para que um casamento seja positivo e perdure por bastante tempo, tem a imagem de Deus com o seu povo. O seu povo se prostituía, afastava de Deus, se tornava idólatra, mais uma vez ele perdoava, e ele amava, e comunicava como é que o povo deveria ser com ele. Então, o verso-chave aqui está em Apocalipse 19, 9, e nesse verso-chave diz que nós vamos ter, no final de tudo, as bodas, né? Vamos ter a celebração do casamento, assim como os casamentos terrestres também têm as bodas, as festas e etc., após o enlace ali religioso, nós vamos ter as bodas do Cordeiro. Quer dizer, Cristo vem para buscar a noiva, que é a igreja, e a noiva precisa estar
preparada para quando ele voltar. E eu gostaria de colocar mais um ponto. Ali quando foi mencionado osso dos meus ossos e carne da minha carne, isso mostra para nós que o casamento tem 2 pontos. Tem o ponto da dureza, porque osso é duro. Diz que osso é duro de roer, né? Então, algumas coisas no casamento você vai ter que ter de Deus, né? E, acima de tudo, do Espírito Santo. Quando somos cristãos, somos beneficiados por isso, para saber dar volta naquele momento de dureza ali, de estranheza do casal. E carne da minha carne é a parte suave, não é? Do casamento, em que você vai viver aquela eterna felicidade com a sua namorada eterna também, o seu cônjuge, de uma maneira mais suave, mais feliz. Então, se a gente pudesse fazer aqui uma aplicação homilética dessa questão do casamento, eu reportaria isso. O casamento tem sua parte dura e tem sua parte que é mais macia, mais suave. Mas, no fim de tudo, o que o tema dessa semana quer mostrar para nós é que ele é uma metáfora das bodas do Cordeiro, que vem buscar sua noiva, que é a igreja preparada. A metáfora é muito apropriada, especialmente porque ela aponta, em primeiro lugar, para um relacionamento de aliança, né? Um pacto. Da mesma maneira como um homem faz um pacto com a sua mulher, e esse pacto é de amor eterno, até que a morte o separe, no caso do ser humano, essa metáfora do casamento ajuda-nos a entender que o ser humano está na posição da noiva, como você mencionou, e Deus na posição do noivo, estão em relacionamento de aliança, e esse é um pacto que não deve ser quebrado. Aliás, da parte de Deus, ele nunca o é. É o ser humano que muitas vezes vai trair o seu noivo, né, quebrando essa aliança, mas diferentemente da dureza do coração dos homens, que quando são traídos, alguns, né, ou a maior parte, acabam se separando, a Bíblia apresenta Deus como um marido que ama a sua esposa e vai até as últimas consequências para permanecer ao lado dela. Então, na mente de Deus não passa a ideia de divórcio nesse relacionamento matrimonial. Tanto é que Jesus Cristo, só fazendo um adendo rápido aí, Jesus Cristo respondeu aos fariseus, né, quando eles perguntaram, então, se não é para o homem e a mulher se separarem, aquilo que Deus uniu, por que ele deu carta de divórcio? Aí Jesus disse, por causa da dureza do coração de vocês, mas não que é o ideal de Deus, como você colocou. O livro de Oséias, por exemplo, vai refletir quem é Deus e quem somos nós muitas vezes. Deus na posição refletida de um Oséias como marido traído, mas que está disposto a ir às últimas consequências para resgatar o amor da sua esposa, vai inclusive ao ponto de comprá-la como escrava, depois de ela ter se prostituído e vendido seu próprio corpo, para tê-la de volta, e ela recorrentemente se prostituindo, adulterando e traindo a Deus, refletindo a idolatria do povo, né, que se afasta de Deus. Então esse é o primeiro ponto, né? Deus, o casamento nos ajuda a entender que o relacionamento entre nós e Deus é um relacionamento de aliança. O casamento também nos ajuda a perceber que o homem está na posição de Cristo. E Paulo vai desenvolver essa teologia em Efésios capítulo 5, né? Vai mostrar que o papel do homem é se doar pela sua esposa como Cristo se entregou pela igreja, amar a sua esposa até as últimas consequências. Então, a gente vê que nesse relacionamento, Deus vai às últimas consequências para entregar a sua vida. E o papel da igreja, o papel ideal da esposa, é o papel de respeitar o seu marido e de honrá-lo também em amor, né? Então, de fato, né, a metáfora do casamento ela é muito profunda, né, Werder, para refletir essa relação entre Deus e seu povo. O Nastrini mencionou a questão homilética, não é fazendo uma questão homilética agora, mas apenas para abrir um pouco. Hoje, o casamento tem sido muito banalizado, sabe? Como pastor de igreja, às vezes a gente encontra pessoas se separando sem motivo real, porque algumas pessoas se casam já com esse chavão, se não der certo eu separo. Já colocam no vocabulário
Eu geralmente, quando eu aconselho, não é antes da pessoa se casar, eu digo, olha, uma das coisas é remover do seu vocabulário a palavra divórcio. Primeiro, Deus detesta o divórcio. Segundo, não é o ideal para o ser humano o divórcio. E o autor da lição, ele menciona que o casamento, ele é entre um homem e uma mulher imperfeitos. Isso, indubitavelmente, vai gerar conflitos. E muitas pessoas hoje, já por banalizar o sexo, por banalizar a relação matrimonial, ao primeiro problema enfrentado, eles já querem desistir. Eu não amo mais. O que é o amor? O amor é um princípio dentro da palavra de Deus, que inclusive recomenda que nós venhamos amar os inimigos, o que é impossível a nós. Porque o que é que nós queremos com o inimigo? Uma revanche, certo? Mas a Bíblia ordena, ama seu inimigo, ore por aquele que te persegue. Dentro do casamento, na minha experiência de pastor, eu encontrei pessoas que passaram a se odiar, pessoas que, diante de Deus, prometeram nessa aliança serem fiéis, amar na doença ou na saúde, na prosperidade, na diversidade. Mas o primeiro problema, não amo mais. Não, é um princípio. Veja a figura que é imposta sobre nós, homens, certo? Nós temos que amar a esposa até que ponto? Ao mesmo ponto que Cristo amou a sua noiva, a igreja, dando a vida. Quantos homens, às vezes, desculpa a expressão usada aqui, são frouxos no sentido de não fazer aquilo que lhe cabe fazer. Ser fiel, tentar resolver o problema. Problemas existem e vão existir. Isso reporta a relação entre Cristo como noivo e nós, pecadores, que somos parte da igreja, não é? Como a noiva imperfeita. Os problemas existem entre a relação Deus e homem por conta do homem imperfeito, não por conta do Deus perfeito. E quantas pessoas desistem do casamento espiritual? Ao primeiro, não é, embate, ao primeiro problema, primeiro obstáculo. A maioria não quer o osso, né? É só a carne, que é a parte suave, né, do casamento. Eu acho que não vem o problema. E eu acredito que a gente pode também mencionar que, além da banalização, tem uma idealização forçada do casamento. Agora falando do plano humano, né? As pessoas projetam uma realidade que é totalmente perfeita, sendo que são seres humanos que foram criados em lares diferentes, tiveram experiências diferentes e agora se encontram para viver uma vida conjunta pelo resto da vida. Então isso tem, eu sinto, por eu também ser jovem, que muitos jovens têm essa perspectiva e não entendem que de fato é um constante exercer o princípio do amor. Haverão atritos? Haverão, mas isso deve ser superado. Sobre a banalização do casamento com o divórcio, né? Certa vez eu vi um pastor contando uma história de que um jornalista estava entrevistando um senhor e o jornalista estava impressionado com o fato de o senhor estar casado há 60 anos com a mesma mulher. E ele falou, o senhor há 60 anos casado com a mesma mulher? O senhor nunca pensou em se divorciar? Aí disse que o velhinho disse, divórcio, nunca! Já pensei em matar, mas divorciar nunca. Então ele estava querendo dizer que essa é uma coisa que não estava no vocabulário dele, né? Sim. Tinha muito osso, e roeu muito osso, suportou muito de ambos os lados, mas o divórcio não estava no vocabulário. Isso é muito importante, porque a ideia de divórcio espiritual não está na mente de Deus. Então, Deus ama o seu povo e vai com ele até as últimas consequências. Se alguém se divorciar de Deus, vai fazer por sua vontade própria, mas se depender de Deus, ninguém se separará dele. Nós vamos fazer um intervalo bem rapidinho agora, não sai daí, o programa Lições da Bíblia volta já já. Já estamos de volta com o programa Lições da Bíblia, agora no segundo bloco. E eu tenho uma dica do coração para você. É a revista Esperança com o tema Céu ou Inferno. Você sabe que isso é a coisa mais importante da vida. O destino. Para onde nós vamos? Vamos para o céu ou não? É claro que todos nós queremos ir para lá e Jesus é o caminho que nos leva até o céu. E ele apresentou como a gente pode encontrar esse caminho na sua palavra. E essa revista foi escrita com muito carinho aqui pelo pastor Vinícius, para você, para que você encontre esse caminho, encontre a vida eterna. Essa revista vai trabalhar com os temas centrais do plano da salvação. A doutrina da salvação é explicada aqui a cada capítulo, com perguntas bastante diretas, bastante objetivas, todas elas respondidas com a palavra de Deus
para você entender qual é o caminho certo para a salvação. Pastor Vinícius, eu preciso dessa revista. Como faço para tê-la? É muito fácil, é só você mandar um WhatsApp para o número que está aparecendo na sua tela e nós vamos ter a alegria de enviar para você sem custo nenhum esse material, porque é um oferecimento de Anjos da Esperança. Faça agora o seu pedido, não deixe para amanhã. Lembre que o que está em jogo é céu ou inferno. Peça agora para você ser abençoado juntamente com a sua família. Vamos continuar conversando aqui sobre esse tema tão importante. Gabriel, a ideia da mulher representando a igreja, ela é muito importante, já aparece desde o Gênesis, mas os profetas vão elaborar bastante esse tema e Ezequiel é um dos profetas, no capítulo 16 principalmente, que vai trazer a imagem, né, de uma bela noiva como representante do povo de Deus. E essa imagem trazida por Ezequiel no capítulo 16, ela é bastante forte. Quando eu estava revisitando esse texto, lendo ele, quando a gente tenta imaginar isso acontecendo na realidade, aquilo diante de nós, Deus usou um linguajar, uma linguagem bastante vívida assim, para retratar de fato aquilo que ele havia feito com Israel. E eu gostaria de ler os primeiros versículos, no capítulo 16, na verdade, a partir do versículo 4, né, onde é dito: quanto ao teu nascimento, no dia em que nasceste, não te foi cortado o umbigo, nem foste lavada com água para te limpar, nem esfregada com sal, nem envolta em faixas. Não se apiedou de ti olho algum, para te fazer alguma dessas coisas, compadecido de ti. Antes foste lançada em pleno campo, no dia em que nasceste, porque tiveram nojo de ti. Versículo 6. Passando eu por junto de ti, vi-te a revolver-te no teu sangue. E te disse: ainda que estás no teu sangue, vive. Sim, ainda que estás no teu sangue, vive. Quando nós, não vou ler até o final, mas os próximos versículos vão mostrando todos os benefícios que Deus fez em prol do seu povo. Cuidou, fez com que prosperasse, protegeu. E tudo isso revela, nos mostra quais são as intenções de Deus em relação a nós. Deus tem as melhores intenções do universo. Por mais que muitas vezes nós não enxerguemos dessa forma, cheguemos até mesmo a duvidar dele. Ele não mede esforços para nos ajudar, nos abençoar, cuidar de nós e da mesma forma não mediu em relação ao seu povo no passado. E o desejo dele é de fato que seu povo corresponda, mas nem sempre ele correspondeu e nem tem correspondido, né? Isso é verdade. E é muito forte essa imagem que Ezequiel puxa, né? Falando de quando Deus se enamorou da sua noiva, né? E a imagem aí é de uma pessoa completamente sem nenhuma capacidade de atrair alguém. Pensando nessa metáfora, né? Geralmente quando a gente vai encontrar uma namorada, a gente procura a mais bonita, né? A mais perfumada, a mais delicada. E aqui a imagem de Ezequiel 16 é que essa namorada que Deus encontrou, que é o seu povo, quando ele a encontrou, ela estava imunda, não é? Desprezada, ninguém dava nada por ela, estava abandonada completamente. Ninguém tinha piedade dela, mas Deus a viu e disse: olha, você está desse jeito aí, mas você vai viver. Vive. Como você leu aí. E isso reflete naturalmente o relacionamento entre nós e Deus. Claro, não existe nada em nós que atraia a Deus. Essa coisa de que, olha, o céu não vai ser melhor se você não for, ou o céu vai ser pior se você não for, isso não existe. Não é? Na verdade, a graça de Deus nos alcançou. A misericórdia de Deus foi tão grande que Ele resolveu nos amar, sendo nós completamente insuficientes, incapazes de suscitar amor nele. Foi a misericórdia dele, né? Mas Ele nos amou e o seu amor nos transformou e nos fez aceitáveis a Ele, né? E o interessante é que ao nós nos tornarmos aceitáveis, agora, na verdade, voltando agora um pouco para o povo de Israel, essa noiva passou a ser atraente. Nós vemos um evento que é paradigmático. Talvez o auge da atração dessa noiva é o episódio em que a rainha de Sabá vem visitar Salomão. Podemos permanecer na imagem e dizer que ela se tornou tão bonita, que todas as pessoas queriam ver a beleza dela de perto. Então Deus tomou
ela e a embelezou. Só que depois nós continuamos vendo e ela não permaneceu fiel, não deu valor àquilo que foi feito a ela, né? Essa beleza ela é expressa no verso 14, né? Quando diz, você era perfeita por causa do meu esplendor que eu tinha posto sobre você. Então, como você mesmo disse, Vinícius, não era por conta de Israel, não é por conta do Gomídio, é porque Deus é gracioso, porque suas misericórdias, quando são derramadas sobre nós, é o que nos torna atraentes a Ele, a sua própria justiça, o seu amor, sua misericórdia, que se renova sobre nós a cada manhã. Né? Você sabe que é trágico que muitas vezes nós pegamos as bênçãos de Deus para a nossa vida, as bênçãos da graça de Deus, e começamos a nos gabar dessas coisas. Não é? Olha a família linda que eu constituí, não é? Olha as coisas, olha a minha prosperidade, olha a minha cultura, olha como eu conheço a Bíblia. E aí, ao invés de nós devotarmos a glória a Deus pelas coisas que Ele faz, nós roubamos a glória de Deus para nós. E aí encontramos o orgulho, e aí encontramos a idolatria, né, que é o afastamento de Deus, achando que podemos viver com autossuficiência, independentemente de Deus. Então, a gente tem que lembrar de onde a gente veio, né? Nós viemos, é do pecado, nós viemos, é do Egito, da escravidão. Nós viemos do nada, e foi Deus quem fez as coisas bonitas e boas que existem na nossa vida. E ligados a Ele, nós sempre estaremos belos, nós sempre estaremos bonitos do ponto de vista espiritual. Agora, desconectados de Deus, nós vamos ficar terríveis, vamos voltar ao lixo, vamos voltar à escravidão. Não podemos nos desconectar dele, né? Há um ponto aqui no final da parte de segunda, em que Gabriel tocou e menciona então que a rainha de Sabá viu todo o esplendor, toda a beleza, mas Deus, através do profeta, advertiu, né, ao rei, né? Disse, olha, você deveria ter mostrado a grandeza do Deus que deu tudo isso aí. Mas você vai ver o que vai acontecer, né, com o seu povo. Então, ela depois vangloriou-se da sua beleza, diz aqui. E ao vangloriar-se da sua beleza e distanciar-se de Deus, foi invadida pelo inimigo. Mais tarde, saquearam tudo aquilo que tinha lá. Isso aconteceu com Ezequias, né? Exato. O rei Ezequias, quando recebeu a visita dos babilônios também, ao invés de devotar a glória de Deus, ele resolveu abrir os tesouros, mostrar tudo que havia ali para os babilônios, não sabendo ele que o que ele estava fazendo em realidade era roubar a glória de Deus para si, para o seu poder, para o seu reino, e ao mesmo tempo abrir um caminho para o inimigo, o que de fato aconteceu posteriormente. Né? Talvez o antídoto, talvez não, com certeza, né? O antídoto para nós é olhar constantemente a Cristo. Porque é muito fácil nós nos vangloriarmos, né? Muito fácil. Como você mencionou, às vezes até do conhecimento da palavra de Deus. Né? Olha o que eu construí, olha o meu conhecimento, olha... E muita lista poderia ser grande. Eu costumo usar a analogia de uma parede, né? Quando a gente pinta uma parede, você coloca a luz bem próximo para encontrar os defeitos que precisam ser retocados, né? Em inglês nós falamos touch-up. Quando você aproxima uma luz forte, que isso daí se equipara ao caráter de Cristo iluminando a nossa vida, a gente vê os defeitos. Então a solução não é retirar a luz e dizer, agora eu não vejo os defeitos. A solução é corrigir. Quem é que corrige? O Espírito Santo. Então os defeitos da noiva só são vistos com a luz do noivo, justamente para poder embelezar mais a noiva, porque é quando Deus brilha sobre a sua noiva, sobre a sua igreja, sobre Israel, sobre nós como membros do corpo de Cristo, quando nós contemplamos a Cristo, é que nós temos um antídoto para não nos orgulharmos, não pensarmos que isto centraliza-se em nós, não é mais em Deus que é misericordioso conosco. E ocorre aí, vocês citaram Ezequias, né? Eu mencionei aqui que Salomão também, Davi, né? Mostraram toda a grandeza ali, em algum momento se esqueceram de falar tanto em Deus. Veio a questão de Oséias. Para mim é uma coisa, assim, na Bíblia,
até mesmo de difícil aceitação de que Deus pediu aquilo. Não sei com vocês, mas para mim causa uma repulsa. Deus pediu isso. Quer dizer, Deus pede coisas, às vezes, inimagináveis, mas Ele tem um propósito, tem um objetivo naquilo. Aquilo era para espelhar a situação apóstata de Israel, né? E aqui em Oséias, capítulo 1, verso 2, e depois o 3:1, Oséias 1:2 diz: quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições, e terás filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, desviando-se do Senhor. E no capítulo 3, verso 1, ele diz: disse-me o Senhor, vai outra vez, Oséias, vá outra vez agora, ama uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Bom, isso é algo assim. A prostituição na profecia, trazendo imagens, alusões, que nós estamos estudando esse trimestre, tem que ver com a apostasia, né? Dentro da profecia, principalmente dos profetas clássicos ou dos apocalípticos, prostituição aqui é imagem, modelo, né? E alusão à apostasia doutrinária, etc. Deus ama e quer nos restaurar, mas as pessoas lá se prostituíram, seguindo outros deuses. E eu trago para nós, em nossa época agora, né? Ao longo do tempo, há prostituições doutrinárias, cristológicas, né? Apocalípticas. Há também prostituições, no caso de seguir outros ensinamentos que não seja da palavra. Então, trazendo para o nosso tempo, nós somos o Israel espiritual, assim como havia o Israel literal. Todos que estão em Cristo são descendência de Abraão, enxertos na videira verdadeira. Então, nós somos o Israel espiritual, mas há muitas denominações. Vocês já pensaram, somente dentro do cristianismo, há cerca de 35 mil denominações religiosas. O cristianismo domina pelo menos 34% dos 8 bilhões de habitantes do mundo. É a maior religião dentre as 12, 15 grandes religiões. Mas só dentro do cristianismo tem 35 mil denominações diferentes. Onde é isso? É hermenêutica, é interpretação, mas é também um pouco de prostituição eclesiástica, doutrinária, infelizmente. E tem uma situação também que é importante ressaltar, também tomando o próprio livro de Oséias, por vezes não acontece uma prostituição completa. Pode haver somente uma infidelidade, que é uma tentativa de caminhar na corda bamba, sendo ao mesmo tempo um pouco fiel, mas também infiel. Isso é o que é representado em Apocalipse como sendo o estado, a condição de Laodiceia. E lá em Oséias tem um versículo, no capítulo 2, versículo 16, que chama atenção para isso. Projetando, olhando para o futuro, Deus fala o seguinte, por intermédio do profeta: naquele dia, diz o Senhor, ela me chamará meu marido e não me chamará meu Baal. Há alguns intérpretes aqui que afirmam que houvesse possivelmente uma situação de sincretismo. Ao mesmo tempo, eles queriam manter a religião verdadeira, unida a práticas ou de religiões falsas, pagãs. Então aqui talvez não tenha havido um abandono completo, mas um abandono parcial. Mas para Deus isso já não... Infidelidade. Isso. Senão nós cairemos. Agora, aplicando o nosso contexto, eu gosto de chamar isso de síndrome de Laodiceia. Não é nem morno, não é nem frio. Não é nem quente nem frio, é morno, na verdade. Isso. Essa questão do pedido de Deus a Oséias é realmente muito forte, como você mencionou há pouco, né? Deus pediu o profeta para experimentar o que ele experimentava com a sua noiva infiel. Deus disse, vai e case com essa daqui, que vai te trair. E Deus descreve para o profeta o que aconteceria. E ele faz, ele casa e ele recebe de novo, e Deus fala, receba novamente, para demonstrar como Deus amava seu povo a despeito das falhas, das quedas,
não é da adoração de falsos ídolos, do sincretismo até, por se dizer dessa forma, né? E a tragédia, até o autor da lição menciona, é que não ficou apenas na história de Israel, ela se repetiu na era cristã. Exato. Não é? Começou a se prostituir com doutrinas filosóficas pagãs e foi importando para o cristianismo as bases de uma apostasia, desse sincretismo. Né? E nós, às vezes, fazemos o mesmo. Isso não tem problema, aquilo não tem problema. A Bíblia ela é precisa quanto à religião, conforme, por exemplo, o pastor mencionou, né? Dentro do cristianismo. Quantas interpretações diferentes, conflitantes entre si, não pode ser do mesmo Deus? É impossível. Caso contrário, nós temos que dizer que a Bíblia é apenas um produto humano e principalmente a hermenêutica bíblica é aceitável em todas as suas nuances, e não é. Então, quando a gente parte agora para a nossa era, que é a era do cristianismo, a nossa solução é voltar para a Bíblia. O que é que Deus espera de mim? Vamos pegar rapidamente apenas a figura do sábado, por exemplo. Não há como fugir da figura do sábado na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento. Então, essa prostituição espiritual, a única solução para ela é voltar para a Bíblia, aplicar os símbolos corretos para que até a interpretação profética possa ser precisa concernente àquilo que Deus revelou ao profeta. A prostituição espiritual é a infidelidade para com Deus. Deus tem as suas prescrições, as suas leis e suas ordens. E nós, quando somos fiéis a Ele, estamos mantendo o pacto de fidelidade no nosso casamento com Ele. Agora, quando nós resolvemos abrir mão daquilo que Ele disse, Deus disse sim, eu digo não. Deus disse sábado, eu falo domingo. Deus diz 10% da sua renda, eu digo nada para Deus, ou aquilo que eu quero dar, quando quero dar, para dar alguns exemplos. Da forma que eu quero ou da forma que eu quiser, ou para onde eu quiser entregar, eu estou agindo de maneira adúltera para com Ele. Né? Então, nós precisamos, meus amigos, sermos fiéis a Deus, porque Ele é fiel a nós. Ele já fez tudo por nós. Ele é o nosso marido amoroso que está disposto e já fez tudo para nos salvar. Vamos fazer um breve intervalo agora, não sai daí, o programa Lições da Bíblia volta já já. Estamos de volta agora para o último bloco do programa Lições da Bíblia de hoje, que está maravilhoso. Que bom estudar a Palavra de Deus com você. E eu gostaria de fazer uma recomendação especial, você sabe, né? A importância de nós termos o nosso guia de estudos, a lição da Escola Sabatina, para podermos estudar de maneira sistemática a Palavra de Deus todos os dias. A Palavra de Deus precisa ser estudada todos os dias. Ela é como um alimento. A gente não pode passar um dia sem se alimentar. Muito mais da Palavra de Deus que nutre a nossa vida e nos conecta com Ele. E a lição da Escola Sabatina é exatamente esse meio. A lição é para você que é cristão. Imagina você que é membro de uma igreja protestante, pentecostal, gostaria de conhecer um pouco mais a Palavra de Deus. Você que é professor da Escola Bíblica Dominical também pode ter a lição da Escola Sabatina e está acessível para todo mundo. Você também que é adventista do sétimo dia, você que é de qualquer denominação, católico, protestante, espírita, a lição é para você. Como é que faz para você adquirir? É só você acessar cpb.com.br. Vamos continuar conversando aqui sobre o nosso tema muito interessante. Estamos estudando sobre a analogia do casamento como a representação do relacionamento entre Deus e seu povo. Amigos, um dos casamentos mais bonitos retratados nas Escrituras é o casamento de Isaac e Rebeca. E, Nastrine, entre esse casal, nós encontramos no casamento deles também algumas lições espirituais muito importantes. Né? Um fato bastante importante aqui, eu creio que é o caso de Abraão, né, ter chamado o seu servo Eliezer e dado uma ordem a ele expressa. Isso era comum naquela época, as famílias arranjarem o casamento entre os filhos, né, de uma família com a outra família conhecida, etc. E mesmo através de laços parentais. Mas aqui Abraão, sentindo que não iria nada ser bom para o filho, casar-se com alguém ali da redondeza onde eles estavam morando, ele pediu a Eliezer que fosse
na terra dos seus parentes e buscasse uma moça para Isaque. E a pergunta é, por que ele pediu que não fosse alguém das filhas dos cananeus? Quem eram os cananeus? Os cananeus eram descendentes de Canaã, que era neto de Noé, filho de Cã. Noé teve Sem, Cã e Jafé. Então, o seu neto, chamado Canaã, ele teve o recebimento da maldição e se tornaram povos idólatras. Por quê? Porque Noé, aquela vez que embriagou-se, ele ficou nu, Gênesis conta isso, e quando ele ficou nu, Cã veio e viu o pai, e aquilo era totalmente contrário à lei de Deus, né? Ver o pai ou a mãe nus. E ele viu o pai nu, então Sem e Jafé chegam de costas para o pai, sem ver a sua nudez, e o cobrem. E quando ele soube isso, através do relato dos outros dois filhos, ele amaldiçoou Cã. E através de Cã veio o filho Canaã, que recebeu essa maldição. Então os cananeus eram uma nação inimiga, idólatra e amaldiçoada. Eles faziam as piores barbaridades. E daí Abraão, sabendo de toda essa história, porque era descendente de Noé também, né? Ele, que era um homem de Deus, disse, olha, Eliezer, vá lá na terra dos meus parentes e tome uma mulher para o meu filho. Agora, Rebeca era prima de segundo grau de Isaque. Veja que curioso. Prima de segundo grau. Ela vivia longe. Ela não tinha nenhum contato com a família. Era um primo de segundo grau praticamente desconhecido para ela. E ela podia ter dito sim ou dito não. Esse é um outro ponto que eu acho que poderíamos abrir aqui. Eu acho que tem um ponto, Nastrini, até antes dessa questão que você está colocando muito interessante, é que Abraão enviou Eliezer até Padã Arã, onde moravam esses familiares distantes deles, para que o seu servo Eliezer trouxesse uma esposa de lá. Então isso mostra que o casamento é uma iniciativa de Deus. O casamento com o seu povo é iniciativa de Deus. Do mesmo jeito como Abraão enviou seu servo para buscar uma esposa para o seu filho, Deus também envia seu Espírito para nos trazer em relacionamento com Ele. Começa com a iniciativa divina. Segundo, a noiva, como você mencionou, não foi forçada a tomar essa decisão. Ela poderia ter dito, eu não quero ir. O próprio Eliezer disse, primeiro nós temos que saber se a moça quer ir junto. E ela demonstra total interesse. A resposta dela é uma resposta afirmativa, positiva. E é muito interessante que os estudiosos do Gênesis vão comparar as personalidades de Abraão e Rebeca e vão perceber que existem muitas semelhanças entre Abraão e Rebeca, entre o sogro e a nora. Curiosamente, Isaac tem uma personalidade diferente da do pai. Enquanto Abraão é descrito como um homem ativo, um peregrino, um homem que é um homem guerreiro também, um homem forte, Isaac é demonstrado como uma pessoa mais pacata, mais passiva, de uma personalidade mais retraída. A sua esposa, por sua vez, a Rebeca, ela parece espelhar o temperamento do seu sogro. Tanto é que com Jacó e Esaú, era ela que dava as cartas ali. Ela fez tudo ali, né? Inclusive, a decisão dela de ir ter com o sogro, a expressão hebraica utilizada lá para se referir à decisão dela de ir, é semelhante àquela expressão que Abraão usou quando Deus o comissionou a sair da sua terra. Ela foi. Do mesmo jeito que Abraão saiu de Ur dos Caldeus, ela saiu de Padã Arã também sem questionar. Ela foi na direção que Deus havia mandado. Isso é muito significativo, que mostra que a esposa aqui agora é o Gênesis nos mostrando como é o relacionamento. A esposa também precisa refletir, né, que é o povo de Deus agora. Agora pense, é a Rebeca espelhando o que nós devemos ser como noivas de Deus. Isso. Nós também temos que ir quando Deus nos chama, nos convida a sermos obedientes, sermos fiéis
e sermos obedientes ao seu chamado, né? Tem muita coisa aí, né, na palavra de Deus. E também tem a questão da oração, né? Eliezer orou para entender e para conhecer qual era a esposa do seu servo e uma série de outras coisas. Gabriel, vamos seguir aqui, porque a lição de quinta-feira apresenta a imagem de uma prostituta julgada. E essa passagem ampla do Apocalipse mostra, Apocalipse 17, essa mulher impura, e em Apocalipse 19, uma donzela que vai se casar com um cavaleiro montado branco representando a igreja de Deus. O que você tem aí para nós em relação a essas imagens aí de prostituição e de pureza no final? É um contraste muito marcante, né? Porque, por um lado, a prostituta, ela é tida não somente como infiel, mas ela também é infiel que perseguiu a mulher verdadeira, a mulher pura, e trouxe muito sofrimento. E o interessante é que Deus, ele nunca fica surdo, ou pelo menos fecha os seus ouvidos aos clamores ou deixa de perceber os sofrimentos dos seus santos. Nós vemos também no capítulo 19 o julgamento dessa prostituta. Então Deus age, Deus intervém para resolver esse problema. E esse também é o clamor do sangue dos mártires que clamam debaixo do altar. Até quando? Senhor? Exato. Então ali nós temos no capítulo 19 o princípio desse cumprimento, né? Da destruição dessa meretriz. Eu sempre abordo esse tema quando estou numa classe de profecias ou alguma coisa assim, né? Como a ceia das bodas e também a ceia das aves. Porque as bodas é lindo para nós, como justos, sabemos que vamos estar nas bodas do Cordeiro, a noiva que encontra o noivo e vai para a festa, que é a Canaã celestial. Mas logo em seguida, no capítulo 19, tem a ceia das aves, não é? Que é para os ímpios. E lá em Jeremias diz que não serão pranteados nem sepultados, mas eles serão como esterco, estrume sobre a face da terra. Então aí é o banquete das aves, naqueles cadáveres putrefáticos ali, né? Durante o milênio e tudo mais. Então, duas ceias contrastantes que na profecia bíblica tem esse link com o casamento e com duas bodas diferentes. O Apocalipse 17 a 19 apresenta muito claramente essa imagem matrimonial, tanto da parte de Deus quanto da parte de Satanás. Veja que a parte antagônica a Deus, que é a parte de Satanás, é representada no capítulo 17 por uma besta escarlate que tem uma mulher impura, prostituída, sobre ela. E a relação entre esta besta e essa mulher é uma relação marital. Ou seja, eles têm uma aliança refletida em matrimônio. Curiosamente, no verso 16 do capítulo 17, é dito que esse monstro, essa besta, trai a mulher, porque ela é queimada e consumida no fogo. Apocalipse 17, verso 16. Isso mostra que a natureza de Satanás é uma natureza de infidelidade, mesmo com a sua consorte, que estava aliada a ele. De outro lado, Apocalipse 19 mostra uma mulher donzela, representante da igreja de Deus, que ela está sendo perseguida por esse monstro, essa besta, a qual vai ser dizimada por ele. Mas aparece no céu, Apocalipse 19, verso 11, um cavaleiro montado em um cavalo branco, que é Cristo, que vem em defesa da sua noiva. Ele vem, protege a sua noiva, casa-se com ela e prende o monstro no abismo. Exatamente. Veja que coisa interessante. O contraste é muito claro. De um lado você tem um ser que é infiel à sua consorte. Satanás é infiel com a sua igreja, mesmo prostituída. Tem um tipo de matrimônio de um lado, um tipo de matrimônio do outro. Do lado de cá você tem um Cristo que é fiel à sua noiva. Por isso que 19:11 diz que esse cavaleiro é fiel e verdadeiro. Do outro lado você tem um infiel. Então, o matrimônio é de fato uma grande metáfora para a gente entender o que é a relação de Deus com o seu povo. E a infidelidade matrimonial reflete também o caráter do antagonista de Deus, que é Satanás. Ué, o que temos aí? Bom, uma das coisas importantes aqui nessa metáfora é que não só Deus é fiel, como o casamento dele para com a sua noiva é eterno. Ou seja, a aliança que Deus tem, ela oriunda na sua própria natureza de eternidade. Não é?
Nós somos pecadores, por isso herdamos a morte, como abordado no passado, mas por pertencermos a Cristo, nós teremos a eternidade. Uma das características do casamento divino para com a sua igreja. Ele é o autor da vida, ele é o autor não só da nossa fidelidade conjugal, se nós nos reportamos a ele, nos subjugamos a ele. Por exemplo, aqui, Ellen White fala em Testemunhos para a Igreja, no volume 7, página 43, o casamento, uma união para toda a vida, é símbolo da união entre Cristo e sua igreja. O espírito que Cristo manifesta para com a igreja é o que o marido e mulher devem revelar um para com o outro. Ou seja, por que é assim? Por que é eterno? Porque o preço que Cristo pagou é eterno. E porque ele é o autor da eternidade. Então, essa aliança que é exemplificada agora entre casamento de um homem e uma mulher e também entre Deus e sua igreja é eterno, porque ele é o autor eterno. E a natureza desta união é eterna, ou seja, Deus abre para nós a eternidade. Que coisa linda, podemos enxergar o amor de Deus expresso no casamento. O casamento representa o amor de Deus. E isso está na Bíblia, se está na Bíblia, é bom para você. Eu te espero na próxima semana, que Deus te abençoe muito. Um forte abraço e até lá.